Saudações a todos que ouvem a minha história. Eu me chamo Manuel Matias, tenho 54 anos e moro no Espírito Santo, especificamente numa cidadezinha do interior. Sou um grande apreciador de histórias. Sempre escuto quando vou dormir e acordo ouvindo elas também. Sei que muitos fazem assim como eu, pois uma história leva você a escutar uma outra. E venho aqui para contar uma presenciada pelo meu pai, que hoje é falecido. Um homem de muitas histórias, mas também de muitos mistérios. A minha mãe dizia não saber de fato de onde ele era. Porém, nós descobrimos com o passar do tempo que meu pai era natural da Bahia e que ainda tinha muitos parentes por lá. Mas esse caso não é sobre a vida dele, é sobre algo que meu pai viu. Eu sou o irmão do meio dentre 5 irmãos. Todos nós nascemos em outro estado, lá no Pará. Viemos para cá depois que meu pai passou por maus bocados. Ele que não tinha escolaridade nem nada, nem assinar o nome direito ele sabia, perambulava pelo mundo sem rumo, à procura de qualquer emprego. O que lhe pagasse bem estava de bom tamanho. Até que meu pai soube da febre do ouro da década de 80. Como muitos bem sabem, a Serra Pelada. Uma história de muitas glórias, mas também de muitas derrotas. Ouvindo meu pai contar suas histórias da época de garimpo, me deixava assustado e com medo daquilo que ele presenciou. Não por ser algo sobrenatural, pois isso era apenas uma parte do todo, mas sim da maldade humana. O meu pai dizia que tinha homem que costumava matar ao belo prazer. Simplesmente ninguém estava seguro. A qualquer momento algo trágico poderia acontecer. Acho que até aqui falei demais. O relato é longo e tem algumas histórias do tempo de garimpo, sendo a mais macabra de todas a do lobisomem, o bicho que jurou meu pai de morte. Agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar esse relato em primeira pessoa, assim como se fosse meu pai contando para vocês. Se ainda me lembro, acho que passei apenas 1 ano no garimpo. Não fiquei rico indo para lá, mas também não saí de mãos vazias. O que ganhei nesse ano garimpando, pude comprar minha casa lá no sertão. Lá no garimpo já vi de tudo nesse mundo. O que vocês imaginarem de ruim, tinha por lá. Tinha caboclo ruim que costumava fazer ruindade, mas tinha muito amigo que era do bem. Lá, se você andasse sozinho, era até arriscado tirarem a sua vida, sem mais nem menos. Pois é, o negócio no garimpo era pesado, mas tinha suas regras, sendo a principal de todas, era que mulher não podia entrar lá. Tinha hora de dormir, hora de acordar, e cada um pagava seus aluguéis adiantado, assim como o que comprava ou que consumia. Era dessa forma porque tinha muito ladrão, e caloteiro também. Tinha homem de má índole e cheio de más intenções. Muita gente roubava o que era dos outros, e muito difícil você achava algo que era seu, pois tinha muita gente trabalhando por lá, muita gente sofrida atrás de um sonho. Alguns até ficaram desiludidos assim como eu, mas outros saíram de lá ricos, já que da noite para o dia saía um milionário. Mas você tinha que ter muito cuidado, pois alguém podia passar a perna em você, tirar sua vida e ficar com tudo que era seu. Vi isso acontecer umas poucas de vezes, assim como aconteceu com meu amigo, que perdeu a vida para um outro amigo. Ele soltou na roda de conversa que tinha achado uma pedra de ouro, que hoje provavelmente deveria valer mais de 100 mil reais. Só que na mesma noite em que ele contou sobre seu achado, passaram a faca na sua garganta. E a pedra de ouro que o tal tinha achado, bom, essa nunca mais foi vista. Eu trabalhava e conversava com todo mundo, desde a malandro até gente do bem. Não queria inimizades e nem gerar conflito naquele meio. E também não saía relatando o que ganhava ou o que deixava de ganhar, porque tinha muito olho gordo. Perdi muito amigo por causa de burrice, que saía falando aos 4 ventos o que fazia por ali.
Então, indo na surdina, de pouco em pouco fui juntando o meu dinheiro, guardando em uma poupança para quando sair, e me virava com o básico. Para mim era mais do que bastante. Gastava apenas com o aluguel da casa e com comida. Adorava comer carne acompanhada de uma boa cerveja gelada, prato que ainda hoje costumo comer. E foi assim que criei amizade com 2 açougueiros ali da Serra Pelada. Ambos tinham restaurantes por lá, porém seus animais eram criados em outro lugar, muito distante dali, pois, como já disse, o lugar estava repleto de homem ruim. Ninguém confiava em ninguém, nem minhas pessoas confiavam. Mas vocês querem saber como fiz para chegar lá naquele fim de mundo, e também como foi a minha saída. E já adianto logo, entrei porque quis e saí na graça de Deus, pois quase que não saía vivo daquele buraco. Era final de 81. Estava trabalhando como serralheiro no interior da Bahia. Foi quando soube que tinha uns homens esperando carona na estrada, para irem até a Serra Pelada, que nessa época já carregava o nome, apesar de que na região tinha um outro nome antes desse. Mas enfim, eu soube que um pau de arara ia levar os moradores até lá. Quem quisesse ir seria levado a preço justo. Eu, que não tinha nada a perder, e iludido pelo comentário dos outros, que diziam ser uma montanha feita de ouro, corri atrás do sonho lá na Serra Pelada. Quando cheguei até Serra Pelada, me espantei com um tanto de gente. Devia ter mais de 20.000 homens por ali, todos para lá e para cá, andando com sacos de areia na cabeça. Ao chegar lá, já fui alocado em uma área chamada Babilônia, que foi o lugar onde fiquei garimpando durante um ano. Apoliano era o nome de um dos responsáveis de lá. Ele que dava ordens, estava sempre vendo se a gente não roubava ouro, já que isso acontecia e aconteceu aos montes por lá. Apoliano era justo, porém um homem mau no seu julgamento. Um dia ele fez um homem furar sua própria barriga, para ver se ele não tinha engolido o ouro. E claro, o sujeito carregava em si algumas piritas de ouro. O homem faleceu após o ocorrido, e claro que voltamos a trabalhar, como se nada tivesse acontecido, pois ninguém queria ter o mesmo destino, pois era isso ou iríamos embora. Essa foi apenas uma de muitas atrocidades humanas que vi na Babilônia, fora as muitas mortes que ocorriam por furto de ouro. Aos poucos, fui me enturmando e conhecendo os garimpeiros. Dentre eles tinha Chicó e Antônio, ambos lá de Pernambuco, que assim como eu foram para lá à procura do ouro. A gente vivia sempre em grupo para não entrar em desavença. E claro que era sagrado nossa pinga no final de semana. A gente comia carne feita pela Bruna, uma Maria muito conhecida do garimpo. Nós costumávamos ir lá porque era o melhor lugar para se ir. Porém, chegou uma época que a Bruna não estava abrindo seu barzinho, e nem o restaurante que ficava no mesmo lugar. Estranhamos aquele fato inusitado, até porque ela era uma das mais conhecidas daquela região. E sabe como é o povo. A notícia logo se espalhou de que ela havia morrido em uma emboscada por ali perto, e que seu corpo se encontrava às margens de uma estradinha de chão. Claro que não passava de uma mentira, já que logo depois a Bruna apareceu, sã e salva, mas com uma história de arrepiar os cabelos da nuca. A Bruna disse que seu patrão estava tendo problemas em sua fazenda. Dizia ele que muitas de suas vacas estavam sumindo. Algumas foram até encontradas desossadas, o que levou ele a acreditar que tinha sido obra de ladrões, e talvez até de garimpeiros que descobriram onde era a sua fazenda. Mas essas teorias logo caíram por terra, já que um dia o próprio fazendeiro viu algo bizarro perambulando pela sua propriedade. Era uma noite de lua muito bonita. Dizia ele que estava retornando para sua casa, depois de ter ido com a família para a missa. Ao sair para abrir a porteira de sua fazenda e passar para o outro lado, algo inusitado e macabro aconteceu. Ele viu um ser grande e muito peludo atrás do seu carro. A criatura estava pronta para dar o bote no fazendeiro, mas ele, num golpe de sorte, sacou seu 38 da cintura
e acabou acertando 2 tiros naquele bicho, que uivou e correu para dentro da mata. Assustado, ele entrou para sua casa rapidamente e no dia seguinte contratou alguns pistoleiros para matar aquela criatura, mas que desde a fatídica noite, aquele bicho nunca mais foi visto. Bruna nos contou esse caso muito assustada, pois acreditava nas palavras do patrão e tinha medo de que aquilo fosse até o garimpo, já que as condições de lá não eram das melhores, e que se o bicho desse de cara com algum dos trabalhadores, só Deus sabe o que aconteceria com aquela pobre alma. Bruna desde então deixou de abrir o bar e vender suas carnes que a gente tanto adorava comer. Então passamos aí em um outro bar muito conhecido da região, mas claro, não era nada comparado com o bar da Bruna. Alguns dias se passaram e aconteceu o pior. Em uma manhã fria acabaram encontrando um homem sem vida próximo da Babilônia, que era o lugar onde eu trabalhava. Vi o estado em que se encontrava aquele homem. Suas roupas estavam rasgadas, sua pele com cortes profundos. Pareciam até que foram feitos com a faca. Se não fosse pelo detalhe em sua cabeça, que tinham as mesmas marcas, mas sua cabeça estava esmagada. Era como se uma pedra tivesse caído em cima do homem, mas não tinha nada por perto. Acharam também que fosse ataque de uma onça, mas isso logo foi descartado, já que em suas mãos tinham chumaços de pelos negros, e suas unhas haviam sido arrancadas, como se por algum acaso ele tivesse brigado com algo. Depois de todo aquele alvoroço em volta do corpo do homem, logo depois veio sua identificação. Se tratava de Nélio, uma outra Maria conhecida pelos garimpeiros. Por se tratar de um caso atípico, muitos ficaram assustados com tal ferocidade que o corpo foi encontrado. O que teria feito aquilo com ele? Um homem franzino e pequeno. Tinha muito homem mau por lá, mas aquilo já era maldade demais. Logo após esse ataque do Nélio, muitos começaram a falar da possível aparição de um lobisomem pelo garimpo. E de fato, a criatura estava aparecendo e atacando os homens da Serra Pelada. Os ataques sempre ocorriam depois da meia-noite. Dava para se ouvir gritos e lamentos de uma pessoa, e logo em seguida o uivo de algo muito bizarro. E então, no outro dia, mais um corpo era encontrado nas mesmas condições. Assustados e temendo pela vida de seus trabalhadores, muitos chefes de garimpo se juntaram para dar um basta naquilo. Mas o bicho era muito esperto e rápido, nunca caía nas investidas, e o maldito ainda continuava a ceifar a vida de muitos homens, que até aquele presente momento tinha sido 16. Mas tais mortes logo se deram fim, já que por algum motivo o tal lobisomem tinha ido embora. Ao menos era isso que pensava. Se passando alguns meses depois daqueles muitos ataques, todos ainda comentavam e tinham um certo medo de se encontrarem com a tal criatura, que há meses não atacava. Porém, um dia sem mais nem menos, descobri quem era a tal fera. Em um domingo ensolarado, lá estávamos nós jogando futebol em um campo que tinha ali próximo. Eu era time fora, estava no banco esperando minha vez de jogar. E foi numa troca de jogador que percebi algo muito inusitado. Estavam trocando Francisco por Joaquim, um sujeito amargurado e muito estressado lá do garimpo. Um homem mau e cheio de ruindade. Ao ser trocado por Francisco, ele não gostou e começou a xingar e a brigar. Joaquim tirou a blusa que vestia e jogou no chão. E ao sentar do meu lado, vi no seu peito esquerdo 2 cicatrizes. Olhei com desconfiança e assustado para ele, e o mesmo logo reparou. Olhou para seu peito e logo depois olhou para mim. Ele abriu um sorriso estranho e disse assim para mim: "Tu foge daqui, que agora que tu sabe quem eu sou, eu vou te caçar pelos 4 cantos do mundo." E sorriu com um jeito bizarro. Após a fala, ele saiu correndo dali. Eu logo contei para os homens que não me deram tanta atenção. Contei para meus amigos e foram os únicos que acreditaram em mim. Assustado e temendo pela minha vida,
Fui até o barracão onde o Joaquim ficava, mas ele havia chegado lá mais cedo e pegou sua trouxa de roupas. Então foi embora do garimpo, e ninguém procurou pará-lo, pois todo dia tinha gente chegando e indo embora da Serra Pelada. Passei aquele dia muito assustado e temendo pela minha vida. Procurei ajuda com o Jurandir, um certo chefe de garimpo da região, que vendia e comprava muitas armas. Dele comprei um canela seca e 30 balas. Estava aliviado por estar armado, mas com medo do possível ataque do lobisomem. Porém, para meu espanto, o lugar continuou mais calmo do mundo, e passei a ser chamado de louco e alucinado, levando a todos a não acreditarem em mim, inclusive meus amigos. Passou-se mais algumas semanas e nada ocorreu, até o dia do ataque daquela besta feroz, a última que soube desde que fiquei ali. Era uma noite muito linda de lua cheia. Estava com céu claro e muito estrelado. Era um domingo. A gente não bebeu porque tinha que pegar no pesado logo pela manhã. Mas estávamos lá no barzinho comendo churrasco com os conhecidos. Daí, antes das 9 horas, fomos para o nosso barracão e dormimos tranquilamente. Porém, logo depois que adormeci, fui acordado pelo meu amigo, que estava assustado e com os olhos arregalados. Ele dizia assim: "Acorda, acorda, tem um lobisomem arrancando a parede do barracão. Ele vai entrar aqui e atacar todo mundo." Quando me virei, logo vi os homens com cabos de vassouras acertando o bicho, que ora colocava a cabeça no buraco que tinha feito e ora puxava um pedaço de madeira. No mesmo instante lembrei do canela seca que tinha comprado, que estava enterrado bem ao lado da minha rede. Peguei o revólver e botei 5 balas, e então atirei. Todos os 5 tiros acertaram aquela criatura, que berrou alto e muito feio, mas que logo se calou. Pensávamos que o bicho tinha ido embora, então saímos para ver o que tinha acontecido. E foi aí que vimos aquilo agonizando do lado do nosso barracão, uma criatura meio humana e meio cachorro. Aquilo berrava de dor e soltava grunhidos muito alto. Era como um animal pedindo socorro. Rapidamente tratei logo de pôr um fim naquilo. Então carreguei meu revólver uma outra vez e acertei mais 3 tiros na criatura, todos em sua cabeça, o que levou o bicho a desfalecer diante de nós. Logo após os tiros, fomos chegando cada vez mais perto do seu corpo e conseguimos ouvir seus últimos suspiros. Após aquilo ter morrido, seu corpo lentamente foi diminuindo de tamanho, e aquela besta que há pouco era uma criatura assustadora, deu lugar a um corpo de um homem, que assim que olhamos para sua cara, veio a surpresa de todos. Era Bruna, a Maria, dona do bar, onde todos nós costumava beber. Logo após o fato macabro, ouvimos um outro uivo alto vindo lá da mata, muito mais alto daqueles que estávamos acostumados a ouvir. Tinha outro lobisomem ali por perto, e acho eu que fosse o Joaquim, onde ambos viravam lobisomem, trazendo terror e caos para o garimpo. Depois de tudo, os garimpeiros se acordaram, e a notícia que o lobisomem da Serra Pelada havia morrido se espalhou. Ninguém dormiu aquele restante de noite. Todos ficaram assustados pela possível volta da outra criatura, coisa que não se concretizou. Eu, pela manhã, arrumei minha trouxa de coisas e subi no primeiro pau de arara que vi. Fui embora da Serra Pelada, carregando comigo apenas as memórias de um trágico acontecimento. Não sei que fim se deu àquela segunda criatura, e nem aos meus amigos que lá ficaram. Mas pouco depois da minha saída, o garimpo fechou. Abriu-se uma represa no lugar, e agora está tudo embaixo d'água. O sonho do ouro acabou. Muitos perderam suas vidas. Muitos foram esquecidos. E até hoje, muito se fala de lá. Porém, poucos sabem o que de fato aconteceu. O meu pai sempre me contava sua história com lágrimas nos olhos. Dava para ver que ele não estava mentindo, e nem inventando coisas com segundas intenções. Agora que vocês ouviram a história dele,
sabem o motivo do seu medo. Essas coisas e muitas outras lhe aconteceram em mais ou menos um ano. Agora imaginem o que mais ele teria visto no garimpo se não tivesse sido ameaçado por aquele homem, o tal Joaquim, que talvez ainda hoje esteja por aí pelo mundo, à procura de vingança pelo meu pai, o homem que tirou a vida do seu companheiro, onde eram os dois que viravam lobisomens. Boa noite. Olá, Sam. Meu nome é João. Moro em uma cidade ao norte do Paraná, mas na época desse ocorrido, eu morava em uma cidade do interior de São Paulo. Eu gostaria de compartilhar um relato que aconteceu comigo há 14 anos, em 2009, quando eu tinha meus 12 anos. Meus avós tinham um sítio, no qual eu, meus irmãos e meus pais íamos nas férias. Mas em uma dessas vezes, aconteceu algo no qual eu passo mal só de relembrar. Eu estava cansado da escola depois de um ano inteiro letivo estudando das 12h30 até as 7h30 da noite. Então não tinha coisa melhor do que ficar naquele sítio, brincando com meus irmãos e com as criações dos meus avós. Nós gostávamos de fazer muitas coisas, como pegar os pintinhos das galinhas e sair correndo delas. Mas o que eu gostava mesmo era de ouvir os relatos da minha avó. Adorava ouvir ela contando histórias, como as de lobisomens. Em uma noite eu estava no meu quarto dormindo com meus irmãos. Foi quando comecei a sentir um cheiro podre e a ouvir como passos lentos e muito pesados, que estavam bem próximo da janela. Parecia que algo estava tentando espiar pela fresta. Eu olhei em volta do quarto e percebi que meus irmãos estavam dormindo. Achava que aquilo era alguma criação que havia escapado, mas meu tio e meu pai haviam reforçado bem os currais onde os animais ficavam. Então pensei de ir falar para meu pai que os animais haviam estourado o portão e tinham escapado. Mas quando já ia levantar, ouvi um barulho na janela, como se algo se apoiasse nela, jogando o peso do corpo sobre a mesma. Nesse momento gelei. A coisa que estava do lado de fora não parecia querer arrombar a janela logo de cara. Parecia que estava querendo ver se tinha alguém ali. E vi que aquilo não poderia ser um animal. Talvez um ladrão. Mas o sítio fica meio isolado da área urbana. Então me levantei bem devagar e acordei meu irmão mais velho, que era 3 anos mais velho que eu. Pedi para que ele fizesse silêncio e então apontei para a janela. E ficamos esperando para ver se aquela coisa saía de lá. Ficamos esperando por cerca de uns 4 minutos, até que a coisa saiu da janela. E então lá fomos nós espiar aquilo pela janela. Mas quando vi aquela coisa, eu paralisei. Aquilo só poderia ser coisa de outro mundo. O que vi pela fresta da janela era uma criatura humanoide que andava de forma quadrúpede. Era todo branco e andava sem roupas, não tinha cabelos e muito menos um rosto. Era algo horrendo. Meu irmão viu meu estado de choque e me tirou da janela, e então espiou também. E ele teve a mesma reação que eu. Depois disso, eu e ele concordamos que não iríamos contar para nossos outros irmãos, e nem para nossos pais e nossos avós. Depois daquele dia, graças a Deus que nunca mais vi aquela coisa, ou presenciei algo do tipo por ali. Mas é isso, Sam. Muito obrigado por ter lido meu relato. Boa noite. Boa noite. O relato que trago não é meu, mas sim de um amigo próximo, que se chama Sérgio. A partir de agora, irei contar o relato como se fosse ele contando para vocês.
Meu nome é Sérgio, moro em Balneário Camboriú, que fica em Santa Catarina. Irei relatar o que aconteceu comigo no ano de 2001. Na época, eu tinha os meus 20 anos de idade e morava com meu pai, que era solteiro, em São João del Rei, no estado de Minas Gerais. Eu namorava uma menina chamada Angel, que hoje é minha esposa. Meu pai era bombeiro e alugou uma chácara para comemorar sua formatura para sargento, que teve uma semana antes. Logo me empolguei e chamei minha namorada para vir junto. Arrumamos as malas e partimos para lá. Meu pai tinha uma caminhonete e levava eu e a minha namorada, enquanto nossas coisas ficavam atrás da carroceria. Um dos meus primos também foi e veio nos seguindo na moto dele. Tudo foi muito tranquilo e chegamos lá pelas 2 da tarde. Alguns amigos de trabalho do meu pai também chegaram lá logo depois, pois ele também havia convidado eles para passar o dia lá. Bem, o lugar era realmente muito bonito e grande por ser uma simples chácara. Depois de nós termos arrumado nossas coisas dentro dos quartos onde ficaríamos, fomos aproveitar aquela tarde na piscina que tinha ao lado da chácara. Meu pai assou algumas carnes e ficamos lá comendo e conversando. Eu não bebia e preferi ficar na piscina com minha namorada curtindo. Quando começou a escurecer, os amigos do meu pai se despediram e então foram embora, deixando só nós 4 ali. Entramos para dentro da chácara e tomamos banho para tirar aquele cloro da piscina do corpo. Jantamos e logo depois fomos dormir. Quando já era quase 11 horas da noite, acabo acordando no meio da madrugada sentindo sede e levanto da cama sem acordar a minha namorada para ir até a cozinha. Mas quando estou passando pelo corredor, onde ficava o banheiro e os outros quartos, escuto um som de como se alguém estivesse mastigando algo suculento, parecendo vir do lado de fora da chácara. Não dei muita bola, pensando se é algum cavalo ou animal do tipo comendo capim. Quando chego na cozinha, começo a sentir um cheiro de carniça muito forte, e aquilo me deixou curioso em saber o que estava trazendo aquele cheiro insuportável para dentro da casa. E decidi abrir a janela da cozinha, deixando uma fresta para ver o que estava lá fora. Até hoje me arrependo disso, pois era melhor não ter feito aquilo. Vejo a poucos metros da chácara um grande cão negro com orelhas pontudas e dentes enormes, que estava devorando uma vaca. Eu estava pálido e imóvel, olhando para aquela coisa asquerosa, comendo aquela pobre vaca, e não pude fazer nada para intervir. Naquela chácara não havia gado. Aquele monstro pegou aquela vaca de algum sítio ou fazenda próxima e a trouxe para onde estávamos. De repente, aquilo se levantou em 2 patas, com as pernas que pareciam estar quebradas, e olhou em direção à chácara. Rapidamente eu fechei a janela e fui até o quarto onde meu pai estava dormindo. E então acordei ele, dizendo haver um animal muito grande lá fora. Ele imediatamente se levantou da cama e pegou um facão que ele havia levado para caso de emergência. Sem questionar nada do que eu contei para ele em voz baixa, eu peguei um cabo de vassoura que estava na sala e ficamos lá, quietos, escutando aquela coisa andando ao redor da casa. O meu primo e a minha namorada ainda estavam dormindo tranquilamente, sem saber do perigo que estávamos correndo naquele momento. Conseguíamos ouvir aquilo respirando de forma forte, como se estivesse afobado por alguma coisa. Passou-se um tempo e aquela criatura finalmente foi embora e se escondeu na mata. Por sorte, aquilo não tinha me visto na janela e não tentou entrar dentro da chácara. Eu e o meu pai ficamos na sala pelo restante da madrugada, em alertas caso aquilo voltasse. Pela manhã, tomamos café e saímos dali enquanto pudéssemos, pois não queríamos passar nenhum outro dia naquele lugar. Meu primo e minha namorada não viram aquela criatura, e sou grato por eles não ter que carregar o trauma que eu passei naquela noite.
Nunca mais voltamos naquela chácara e soube que hoje em dia ela está abandonada. Atualmente tenho 42 anos e minha esposa está com 40. Boa noite. Sempre fui um cara louco pelo sobrenatural, tanto que ao entrar em minha conta da Netflix, a maioria dos filmes vistos e indicados para mim são de terror ou suspense. Meu YouTube, só páginas de terror, mas, na sua grande maioria, as que falam dos seres amaldiçoados pela lua cheia. Tanto que espero que um dia, algum deles contem algo sobre alguma aventura minha, ou encontro com um exemplar licantropo. Por ter esse hábito meu nerd de ler livros e ver muitos filmes, meu círculo de amizade é composto por pessoas iguais a mim. Meu amigo de infância Júlio e minha namorada Lúcia. Equipe sempre pronta para achar novidades sobre o tema. E foi Lúcia que me ligou empolgada numa quinta tarde, para me contar sobre uma notícia que ela havia visto na TV, sobre um caminhoneiro que quase perdeu a vida ao se encontrar com um monstro em uma de suas viagens. E foi aí que a tua aventura se iniciou, infelizmente. Nos encontramos no mesmo barzinho de sempre, na mesma hora de sempre. Fui o primeiro a chegar, pois, com o entusiasmo que Lúcia havia me contado um pouco da história, vi que algo ali merecia ser investigado, já que de nós três, ela, Lúcia, era a mais centrada. Era quem nos puxava para a terra quando começávamos a imaginar nossas loucuras. Em pouco tempo todos estávamos reunidos, e um resumo do acontecido foi passado, pois, pelo que ela entendeu, o caminhoneiro, ao retornar de uma viagem a trabalho, numa região meio deserta da cidade de Crateús, norte da Bahia, foi perseguido por um animal que lhe jura que não era desse mundo, e que só sobreviveu porque sempre andou armado, e conseguiu, por sorte, acertar um tiro na cabeça da fera. Eu e Júlio absorvemos cada palavra daquele relato, como uma pessoa no deserto absorve um copo d'água, e no final de toda a sua explanação, o veredito foi tomado. Iríamos para a Bahia, e lá iríamos procurar o tal caminhoneiro. Sempre fui um cara seguro, mesmo com minha imaginação sobre encontros com feras e seres folclóricos. Sempre me considerei racional. Avaliava os prós e os contras. Evitava fazer bobagens, pois haviam pessoas que dependiam da minha vitória. Mas, dessa vez, só dessa vez, deixei o impulso falar por mim. Não refleti, não ponderei. Apenas agi com a vontade da minha criança interior, que queria saber se essa maldição realmente existe. E meu Deus, foi a maior estupidez da minha vida. Marcamos para iniciar a viagem logo cedo. Aproveitei o embalo e já convidei Lúcia para dormir lá em casa, usando a desculpa de que sairíamos cedo, e ficaria mais lógico ela dormir em minha casa, para não ser necessário ter que ir até a casa dela para buscá-la. Seria essa a nossa última noite de amor. Logo cedo, Júlio já estava na porta do meu prédio me ligando, e partimos para o desconhecido. A viagem demoraria um pouco. Abastecemos o tanque até o talo, para ter nenhum contratempo. Em 1 hora da viagem, a paisagem era bem vazia e triste. Mas, com a nossa empolgação, conversas, planos e etc., quando percebemos, vimos que já estávamos chegando na cidade. Percebemos que, com certeza, Judas havia passado ali e perdido as suas botas. E a primeira preocupação que bateu foi onde iríamos nos acomodar, já que parecia que ali malmente tinham habitantes. Imagine hotéis ou pousadas. Ficaram um bom tempo pensando em como sair daquela situação, até que observaram que tinha um boteco do outro lado da rua. E como o boteco é sinal de troca de bate-papo, por que não tentar obter informações de como se acomodar e alimentar naquele fim de mundo? Bom, ao chegar no recinto,
perceberam que, na sua grande maioria, os clientes eram velhos e mal encarados. Já o dono do bar deveria ser, pelo menos, pois estava na parte interna do balcão. Parecia ser mais amigável, e foi com ele que tentamos uma aproximação. Pedimos uma bebida, perguntamos se havia algo para comer e onde poderíamos encontrar um lugar para dormir. Conseguimos ajuda para nossas 3 primeiras solicitações e, empolgados, fomos para a quarta e mais importante das perguntas: se ele conhecia o tal caminhoneiro que passou sufoco com o monstro por esses dias. Ao ouvir a pergunta, o homem riu e perguntou se realmente acreditávamos nessas coisas. Ao confirmar e informar que esse era o motivo da nossa viagem, o homem mudou seu semblante. Perguntou se tínhamos tempo para ouvir uma pequena história, o que prontamente dissemos que sim, e então ele iniciou. Esse homem que vocês procuram é o Orlando, meu irmão caçula. Ele era caminhoneiro. Sempre teve vontade de seguir essa carreira, já que nosso pai tinha sido. Entrou para a profissão aos 27 anos e desde então rodou quase todo o país, levando e trazendo produtos. E foi em uma dessas entregas que quase ele não saía vivo. E então ele começou. Pelo que ele me contou, tinha uma entrega para aqui perto, um lugar chamado Serra da Lua. A entrega de umas madeiras. Por ser viagem curta, ele quase não aceita. Porém, por conhecer o dono da remessa e ter combinado um preço assertivo, ele acabou aceitando. Porém, no meio do acerto, houve um pedido meio estranho da parte da pessoa que iria receber, que a entrega deveria ser realizada até às 3 horas da tarde. O motivo não foi bem explicado, mas foi bem ressaltado. E mesmo com essa pulga atrás da orelha, lá foi ele seguindo pelo GPS, já que mesmo sendo uma localidade próxima, nunca havia estado lá e tinha conhecimento que era um lugar pouco visitado, com quase nenhuma casa e só com algumas empresas. Acreditando na tecnologia, lá foi ele seguindo o que o GPS mandava. Havia iniciado a viagem 1 hora antes do combinado, já para não ter nenhum contratempo, já que não conhecia o caminho. Só que tem dias que parecem noites, e após algum tempo rodando naquelas estradas vazias, percebeu que algo de errado não estava certo, pois verificou que passou 2 vezes pelo mesmo ponto de ônibus, com uma propaganda de um famoso refrigerante de cor vermelha. Ele parou seu caminhão, aguardou para ver se alguém passava para tomar alguma informação. Olhou para o relógio e viu que já era 2h50 da tarde. Ele resolveu subir no caminhão e arriscar a sorte. E foi nesse momento, ao ligar a ignição, que viu um velho em uma carroça. Coração palpitou. Talvez desse tempo para realizar a entrega, que ele já pensava em desistir de fazer. Desligou novamente o poçante, aguardou o idoso se aproximar e procurou informações onde ficava a madeireira. O velho disse que ele estava a menos de 5 quilômetros da empresa e que era só seguir reto, pegar a primeira à direita, depois 2 esquerdas e novamente uma direita, e estava na porta dela. Com um novo ânimo ele seguiu, e seguindo a orientação do velho, chegou lá às 3h45 da tarde. A portaria não queria receber, os peões não queriam descarregar, e se olhavam com surpresa por uma entrega ter chegado àquele horário. Depois de muito insistir, e mesmo com a promessa de uma folga e hora extra, apenas 3 empregados aceitaram ficar para descarregar. Orlando ficou encafifado com aquela situação, sem entender o porquê dessa agonia com horários, e percebeu que às 5 horas em ponto, os outros empregados largaram o serviço, e ficou sabendo que os que ficaram ainda fizeram um acerto para dormirem na empresa. Portanto, com a quantidade reduzida de pessoas para descarregar, ele mesmo teve que ajudar, e o serviço só terminou às 6h30 da tarde. Ao se aprontar para pegar a estrada para a volta, foi interpelado pelo segurança se não era melhor ele passar a noite por ali, pois
A estrada naquela hora era mal iluminada, e para quem não conhecia a região, tinha grande possibilidade de se perder. Orlando sempre foi destemido, típico filho caçula, e não seria uma estrada deserta e escura que o faria pernoitar longe de casa. Antes de cruzar o portão da empresa, foi perguntado a ele se ele teria alguma arma no caminhão. Ele afirmou que sim, e que não se preocupassem. Mostrou o 38, que pertenceu ao nosso pai, e mais uma vez ficou intrigado com um olhar de aflição, e de que algo não tinha sido dito pelos seguranças daquele lugar. Mas ele já estava acostumado com a estrada. Virou a primeira à esquerda, depois duas direitas, seguiu por mais um tempo e parou. Direita ou esquerda? Aquela ajuda no descarregamento, aqueles olhares, a confusão por causa do horário, tudo isso tirou sua atenção e o fez esquecer a orientação do velho. Tudo ao seu redor era só silêncio e escuridão. A lua estava lá no alto. Ficou rindo por algum tempo de como aquele dia estava sendo atípico. Une, dune, te. E escolheu a direita. E então seguiu para a maior aventura da sua vida. Aquela que lhe custaria tudo. Após quase meia hora de estrada, ele percebeu que aquele ponto de ônibus, com a propaganda daquele refrigerante, ainda não tinha aparecido. Verificou o relógio, a estrada e o céu. Agradeceu aquela lua cheia que deixava o caminho mais claro. Para que poste de luz? Se ele soubesse o que ela significava. Bem, ele resolveu parar e tentar se situar. Desceu do veículo e rezou, para ter a mesma sorte de mais cedo, e encontrar alguém para tomar uma orientação. Foi nesse momento que, ao longe, escutou um uivo que parecia mais um lamento. Pensou em como poderia ter cachorro naquele local, já que não havia casas. Mas esse pensamento logo se dissipou. Haviam coisas mais importantes com que se preocupar. Aproveitou para verificar a situação do seu caminhão, já que a carga pesada e aquela estrada que percebia-se que há tempos não haviam realizado nenhum tipo de melhorias poderiam ter causado algum dano. Foi quando novamente ouviu o mesmo som, mas desta vez não foi um uivo, mas sim um urro de algo grande e que dessa vez já não estava tão distante. Agora tudo que antes parecia ser importante perdeu lugar para uma única urgência: achar o caminhão que o tirasse dali e que o afastasse daquela coisa. Entrou no seu caminhão, fez uma pequena oração e pediu que São Cristóvão, seu padrinho, o guiasse. Após aquela pequena oração, algo acendeu a sua mente e percebeu que a escolha da estrada da direita foi a escolha errada. Fez a volta e já havia esquecido dos uivos e urros daquela criatura, pois a sensação de que tudo daria certo o havia acalmado. Chegou na intenção e pegou dessa vez à esquerda, e olhando para o lado de fora, notou que as paisagens dessa vez eram conhecidas. E ao passar pelo ponto de ônibus, a certeza o relaxou. Porém, algo destoava, pois do seu lado direito algo parecia vir acompanhando seu caminhão. Ele ficou na dúvida se estava enxergando aquilo mesmo, mas dava para ver algumas partes da vegetação baixando. Olhou o velocímetro e estava a 40 km por hora. Achou meio estranho algo conseguir acompanhá-lo nessa velocidade, ainda estando dentro de um matagal. Resolveu acelerar e percebeu que nada mudou, e um frio que veio não sei da onde gelou seu corpo, pois, na verdade, a sensação de estar sendo perseguido se iniciou logo no início da tomada de decisão de pegar a estrada da esquerda, assim que retornou à interseção. Portanto, aquilo já vinham seguindo pelo menos há 20 minutos, e não demonstrava cansaço. E foi nesse momento que sentiu uma porrada no lado do banco do passageiro, que conseguiu desestabilizar o caminhão. Ele acelerou ainda mais, só que mais à frente havia uma curva um pouco fechada, e quando foi lembrada por ele, já estava em cima.
só dando tempo para reduzir a marcha. E para não cair em um barranco, jogou para o acostamento, invadindo um terreno, derrubando cercas e parando. Orlando ficou por um tempo sem entender o que estava acontecendo. Mas o instinto fez com que seu primeiro ato após voltar à realidade foi procurar o 38 no porta-luvas. No mesmo momento em que um braço peludo e longo quebrou a janela do seu caminhão, o puxando para o lado de fora. Por muita sorte, mesmo com aquele susto, ele não largou a sua arma. Foi lançado contra um tronco de árvore e, ao se chocar, lutou para não perder os sentidos. Se manteve consciente, porém, se arrependeu. Talvez desacordado, sua possível morte fosse algo rápido, e ele não teria consciência do que o mataria, pois a figura que estava à sua frente era algo que ele nunca imaginou que pudesse existir. Era o prenúncio de uma morte violenta, e que talvez seu corpo nunca fosse encontrado. Pelo menos inteiro, com certeza não. O que ele via se aproximando era um ser grande e abrutalhado, pelos por todo o corpo, boca rasgada, que era da onde saíam presas maiores que os dedos de uma mão. Braços longos e musculosos, que terminavam em garras tão grandes quanto seus dentes. Aquilo parecia querer brincar com ele, pois se aproximava e depois cessava sua aproximação. Parecia saborear o horror que sua vítima demonstrava estar sentindo. Porém, aquela seria uma vítima diferente. E quando a tomada de decisão da fera de atacar foi posta em prática, um estampido seco e um clarão fez com que aquilo rasse de dor. Pois aquele 38 com munições reforçadas era um trunfo que a criatura não esperava. E a receber aquele disparo na lateral de sua cara, o fez retroceder e sair arrancando cercas e urrando de dor, deixando Orlando no chão, agradecendo agora a todos os santos e decidindo encerrar sua vida de caminhoneiro. Ao término daquele relato, nos olhamos. O dono do bar sorriu e disse assim: "Espero que tenham se contentado e tomado juízo. Nem sempre as coisas acabam do jeito que planejamos. Vocês são jovens. Amanhã tem ônibus partindo para outros cantos. Terminem suas férias em outro lugar." Agradecemos, pagamos e consumimos. E então voltamos para o carro. Entramos, nos olhamos por alguns segundos, tentando absorver tudo aquilo que nos foi contado. Procurei o GPS e mentalmente acho que todos pensaram que se exploda, pois quase em tom unissono falamos: "Coloca a Serra da Lua aí", e apenas um voltaria desse lugar. Boa noite a todos do canal Relatos do Sam. Eu me chamo Inácio, porém esse relato que vou contar agora não é meu, mas aconteceu com meu pai, no ano de 2001, em Piraquara, um município do Paraná. O meu pai era cobrador de ônibus nessa época, e ele sempre saía de casa por volta das 3:30 da manhã. Porém, em uma madrugada dessas, ele sentiu alguma coisa passando por trás dele, e um forte cheiro de enxofre. Na mesma hora ele decidiu se virar, e quando se virou, acabou se deparando com uma criatura enorme, que urrava que nem um cachorro, só que aquilo era muito maior, algo que ele não soube explicar o que era, e nem por que não lhe atacou. Até hoje não se sabe como esse bicho não o atacou. Esse meu relato é muito curto, eu sei, mas só contei agora porque não conseguia mais guardar essa história entre a minha família. Obrigado a todos e que tenham uma boa noite. Então, aqui o pai do Inácio, contar a história que aconteceu comigo, foi nos primeiros dias da quaresma de 2001.
Eu trabalhava no ônibus e desci às 3:30 da manhã. Daí encontrei uns colegas meus vindo de uma lanchonete que tinha aqui em Piraquara. Daí eles vieram ter uma encruzilhada perto da casa que a minha mãe mora, na rua Ponta Grossa. E eles foram pro escuro, daí tinha um cachorro enorme, gigantesco. Daí o cara falou assim, cuidado que o lobisomem vai te pegar. Daí eu não dei muita bola, continuei andando, e aquele tempo a rua era escura, valeta dos dois lados, iluminação, um poste longe do outro, e daí eu fui andando, e o bicho foi andando todo troncho na minha frente. De repente ele parou, e eu parei também, que eu achei estranho, nunca tinha visto um bicho daquele. Daí ele continuou andando, eu com as mãos no bolso, continuei andando. Daí eu peguei e fui observando ele. Daí ele andou mais um pouco e parou, e eu parei também. Daí ele foi olhar para trás, mas não tem a destreza de um cachorro mexer o pescoço rapidinho. Ele virou o corpo todo junto, parecia um rosto de uma pessoa meio arredondado, assim. Dava para ver as costelas do lado, assim, isso é um bicho bem diferente, assim. Troncho, andava tipo um cachorro e era muito grande. Daí tinha um vizinho aqui que era sogro do meu irmão, ele tinha um cachorro pastor alemão, um casal de cachorro. Daí eles começaram a latir na grade, na hora que aquele bicho passou na rua, e o bicho parou, ficou olhando para os cachorros, e os cachorros pulavam na grade do portão, latindo, latindo. E daí esse bicho virou de costa, com os pezão enormes, rastelou a grama com o pé, assim, jogou para cima e deu um urro. Deu um rosnado, assim, que os cachorros saíram chiando lá pra cima. Sabe quando o cachorro vai... De medo, os dois cachorros saíram correndo pra cima. E daí eu peguei... na casa da minha mãe, antigamente, era cerca de ripa, de madeira, e eu, sem encostar a mão, pulei pra dentro. Daí... nem lembrei que a minha chave estava no bolso para abrir a casa, quase arrebentei a porta da casa, chamei ela. Daí falei, mãe, tem um bicho bem estranho aqui na rua. Daí ela foi lá ver, daí ela falou que era um lobisomem. Eu falei, não mexa que é um lobisomem. Daí tinha um outro muro na outra esquina de um vizinho. Esse bicho chegou no muro, colocou as mãos como se fosse uma pessoa, ficou enorme e olhou para ver o que tinha dentro do terreno. Daí ele foi, indo todo troncho, virou numa encruze e sumiu. Mas só que essa criatura, no período da quaresma, eu vi ela durante 8 noites. Mas não, tipo, seguidos, assim, em dias alternados. Uma vez eu vi ele se enrolando na rua, assim, sabe? Nesse dia eu estava de bicicleta. Eu parei a bicicleta, fiquei olhando, ele me viu que eu estava olhando, ele olhou para mim, eu pedalei a bicicleta e corri para casa. Mas saí numa disparada aqui. E o bicho era bem estranho, assim, bem cabuloso. Daí teve uma vez que eu vi esse bicho também, mas tipo, era tipo 2, 3 dias de diferença, assim. Não era toda noite, hoje, amanhã. Era em dia alternado, assim. Daí uma vez eu vi ele, eu me escondi atrás do muro, vi ele na rua e tipo, o cachorro vai urinar no poste, ele levanta uma perna. Esse bicho foi urinar, ele virou igual uma pessoa, esticou as mãos bem pra frente, os pés pra trás e começou a urinar na rua, mas ele não me viu. Daí tinha um cachorrinho que cruzou a rua assim, esse bicho tentou pegar o cachorro, daí tinha uma casa abandonada de madeira e era daqueles pilar alto. O cachorrinho entrou debaixo, ele entrou atrás do cachorrinho para tentar pegar e ia batendo as costas na madeira. E o cachorrinho conseguiu voltar, passou por baixo da cerca e entrou no terreno da dona dele. E o bicho acabou não tendo sucesso para pegar o cachorrinho. E daí eu peguei e saí correndo para casa. E depois daquele dia eu vi mais uma vez ele. Olhei da janela do banheiro, que eu já estava deitado na cama, escutei os cachorros latir. Daí falei, o bicho deve estar passando. Eu saí na janela do banheiro, fui me levantando bem devagarinho. A hora que eu olhei pelos vitrô antigo, ainda estava uma noite meio chuvosa, assim, chuviscando. A hora que eu olhei para a rua, ele percebeu que eu estava olhando e olhou para mim. Daí eu me abaixei rapidinho no banheiro, corri e entrei debaixo das cobertas e não saí mais. E essa aí é a minha história. Foi em 2001, há 23 anos atrás. Se puder colocar esse relato para o meu filho ficar feliz, eu agradeço. Obrigado, boa noite.
Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.